Entrevista. Agora, 8h38. No dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico. Para marcar essa data, como é neste sábado, então a gente antecipa um pouco a comemoração do Dia do Médico. E para homenagear também os médicos, nós estamos aqui recebendo nos estúdios da Cruzeiro FM um dos médicos renomados que temos aqui na cidade de Sorocaba. Ginecologista, diretor da Nucleon, Dr. José Carlos Menegossi, participando com a gente na manhã desta sexta-feira. Tudo bem, doutor? Antes de tudo, parabéns antecipado pelo Dia do Médico, estendendo a todos os médicos que também nos ouvem sobre o dia, essa profissão tão importante que precisa ser celebrada. Afinal de contas, os médicos que salvam vidas, seja pela prevenção, seja pela cura também. Então, parabéns ao senhor e obrigado por estar aqui com a gente na Cruzeiro FM. Bom dia. Bom dia, André, Douglas e Fernando. É um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês e trazendo, vamos dizer assim, os nossos cumprimentos também pelo Cruzeiro FM e pelo alcance, grande alcance dessa rádio. É bom estar aqui, agradeço em nome de todos os colegas que estão nos ouvindo pelos seus cumprimentos. Bom, doutor, desafios dessa profissão tão importante que acredito eu que durante esse período, eu não estou querendo te chamar de velho, doutor, mas disse. Pela experiência que o senhor tem, a medicina foi mudando ao longo dos anos e hoje, por exemplo, a gente está em pleno outubro, né? O mês de prevenção ao câncer de mama, outubro rosa, e temos, a gente fala sempre, né, como a tecnologia colaborou muito com diagnósticos de algumas doenças, como câncer, por exemplo. Antes, você dar um diagnóstico de câncer era praticamente assinar o atestado de óbito do paciente. Hoje, a tecnologia mudou muito. A capacidade dos médicos hoje, de tratamento também, foi aprimorada por conta disso. Então, eu queria que o senhor analisasse, dentro desse Dia do Médico, todos os processos, a evolução da profissão junto com a evolução da tecnologia, né, nesses anos. Você não me chamou de idoso, mas na verdade eu tenho que reconhecer, porque eu estou prestes a completar 60 anos de profissão. E, sem dúvida, nesse período todo eu acompanhei e vivi muitas circunstâncias. As primeiras foram os cânceres de colo de útero, em que você tinha, vamos dizer assim, pacientes que eram sempre estadiados em estágio quase que terminal. Raramente se conseguia fazer cirurgias que fossem realmente curativas. E, ao longo do tempo, a gente se preocupou com tudo isso. Eu, na época, já era da Faculdade de Medicina, e eu acabei indo lá para o Hospital AC Camargo, o antigo Hospital do Câncer, para fazer um estágio de radioterapia. Essa foi a razão de eu ter trazido para Sorocaba a radioterapia naquela época. A Nucleon foi inaugurada em 1974. Eu trouxe os primeiros tratamentos radioterápicos relativos ao câncer de colo de útero, as chamadas bracterapias. Eram inserções de elementos radiativos dentro da vagina e do colo de útero. Logicamente, você também tem razão. Nós vivemos períodos muito tristes nesse sentido, porque aos poucos a situação de tratamento foi se desenvolvendo. E eu me lembro que quando eu entrava no corredor do AC Camargo, era um monte de aparelhos de Roentgen-terapia que se fazia os tratamentos de câncer de colo de mama. Só para vocês entenderem, Roentgen-terapia era um aparelho que emitia feixe de raio-x. E aquilo, para se tratar o câncer de mama, era uma intensa irradiação que afetava muito a pele da paciente, porque aquilo dava uma radiodermite tremenda. Então eu vivi essa parte com a Roentgen-terapia, em seguida passei a viver a cobaltoterapia. A cobaltoterapia iniciou-se na Nucleon também logo depois. E foi quando a gente foi convidado para tratar os pacientes da Santa Casa. E tratamos lá na Santa Casa no momento em que eles receberam de presente um aparelho de radioterapia do Estado. E nos chamaram para poder tocar. E estamos lá praticamente até hoje. Foi na década de 80, para você ter ideia. Com pequenos intervalos por razões, vamos dizer assim, de gestão
indevida, mas foram só 3 anos em que eu fiquei afastado. Depois me chamaram de volta. Aliás, um cumprimento para o padre Flávio, que é uma figura maravilhosa. Eu tenho acompanhado todo o trabalho dele e vejo o quanto esforço ele despende para que tudo ande muito bem. E a Nucleon, depois do cobalto, passou para os aparelhos de acelerador linear, aquilo que com roentgenterapia você usava uma energia de 400 kV, nós passamos a usar equipamentos que dão 10 megaelectrovolts. Então, é uma coisa assim absurda. E as técnicas de tratamento também se modificaram muito. Doutor, bom dia, obrigado por estar junto com a gente. Eu vou sair um pouquinho dessa linha, mas ainda falando sobre o desafio de ser médico no Brasil e no mundo todo. Mas no Brasil, eu acho que o desafio é ainda maior. Porque existem situações em que o médico muitas vezes é afrontado, muitas vezes há situações em que há até uma certa violência. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse desafio de ser médico. Obviamente, o senhor tem uma especialidade, mas os outros colegas médicos aí vivem desafios até maiores ou menores. Um pouco desse desafio de ser médico nos dias de hoje. Mas a se comemorar, ou a gente tem que realmente se preocupar um pouco mais com isso? Tem aquele desafio também do concorrente de todos os médicos, que é o Dr. Google também, né? A inteligência artificial. Na verdade, eu acho que você tem toda a razão. É motivo de se preocupar. Eu fui médico do SUS, do INSS antigo, que era lá perto da ponte, para vocês terem ideia, frente ao Delosso. Eu fui médico lá. E depois fui para a Rua da Penha. E fiquei na Rua da Penha. Eu me aposentei com 37 anos de atividade junto ao SUS, ao INSS. O que acontece? Eu me lembro de ter, nessa oportunidade, muito contato com o paciente, mas era um respeito enorme, de uma certa forma, o respeito do médico para com o paciente e do paciente para com o médico. Sem dúvida, nos locais que eu trabalhei eu não vivi isso, porque foi na Faculdade de Medicina e, vamos dizer assim, junto à minha clínica particular. Em relação à Nucleon, nós recebemos os pacientes que são encaminhados pelos próprios colegas que fizeram o diagnóstico, um inicial tratamento, e com isso, como é que eu vou dizer para você? O acolhimento é sempre um acolhimento muito tranquilo, os pacientes vêm um pouco ansiosos, mas depois eles se acalmam com o evoluir do tratamento. Infelizmente, eu vivi situações ruins também. Para vocês terem ideia, afrontar os médicos em postos de saúde às vezes acontece. E eu tive um residente, que eu nunca me esqueço disso, ele trabalhava num posto de saúde e ele atendeu uma paciente. Eu não sei qual foi o teor da conversa, mas horas depois o esposo voltou e o matou com um tiro dentro do posto. Então, viver essa situação deve ser uma situação horrorosa. E os colegas que trabalham nessas regiões, eu acredito que por vezes devem ter um pouco de dificuldade no trato com os pacientes e no próprio, vamos dizer assim, evoluir da consulta e tudo mais. É a paixão que move o profissional para continuar, de repente, dentro desse tipo de desafio? Eu acredito que sim. Eu segui o rumo da medicina porque o meu padrinho era um médico em Votorantim, doutor Heitor Avino. E, vamos dizer assim, como médico, a gente vivia com ele algumas situações, né? E houve uma empolgação da minha parte e eu acabei me dirigindo para esta área. Vivi todo esse tempo com todas essas atividades e, além de ter muito orgulho por aquilo que a gente fez, tenho boas lembranças e de forma nenhuma me arrependo. Ao contrário, se fosse para começar, começaria tudo de novo. Doutor, deixa eu aproveitar esse gancho antes de passar para o nosso Fernando Guimarães fazer o seu questionamento. Uma coisa que a gente percebe é essa mudança de gerações, e não adianta querer cobrar que um seja igual ao outro, mas a impressão que dá é que os médicos que se formavam da época do senhor, eram médicos que tinham essa questão do amor à medicina, do colaborar com as pessoas, e o acolhimento era algo diferente. A gente observa, e não, pelo amor de Deus, também não é questionar os médicos atuais, que mudam a postura e tudo mais, mas a gente sente desses médicos, talvez,
um afastamento um pouco maior do paciente. É algo que foi discutido em faculdade, de questão de ética, para realmente não ter essa aproximação com o paciente? É coisa de geração mesmo, desse cuidado do médico da família, que cuida da família toda, é o profissional de confiança? Que diferença é essa, hein? Por que desse afastamento dos médicos de hoje do paciente, da forma de acolher? Interessante, né? Eu me chamava de médico avô, porque isso eu fazia. Atendia a mãe, atendia a filha e atendia a neta. Então, era realmente aquilo que a gente pode dizer médico da família. Isto que você está colocando, André, é uma situação que eu vejo mudada na medicina. Quer dizer, antigamente você tinha, além do, vamos dizer assim, do ensejo de fazer a medicina, a gente observa também o seguinte: houve muito desestímulo, porque de uma certa forma o médico deixou de ter aquele contato familiar e passou a ser aquele médico ou que faz uma consulta eventual e que depois nem vê o paciente de novo. E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, por razões de ganho, eles foram se dirigindo a plantões. Então, é muito cômodo você ir até o plantão numa quinta-feira, terminar o plantão, bota o celular no bolso, desliga o celular, porque ele não tem mais com quem se preocupar. E isso em si é desestimulante, porque, de certa forma, você está atendendo pacientes dentro de um plantão que você nunca viu. Você está atendendo naquele momento. Deixou de existir aquele aspecto de, vamos dizer assim, de ambiente familiar, vamos dizer assim, de você conseguir ter acesso ao paciente já conhecendo o paciente, já tendo notícia das suas dificuldades. E isso eu acho que também foi relacionado com o ganho. Quer dizer, de um momento para outro, o ganho passou a ser tabelado, né? Você pode dar o plantão, é X. Se você não der o plantão, a consulta vale Y. Então, passou a ser um negócio assim tão tabelado, tão, vamos dizer assim, estipulado, que aquele estímulo de você eventualmente crescer dentro da profissão passou a ser um pouco interessante. Pronta, né, doutor? Quase que pronta. Então, eu acho que isso, quer dizer, qual é o estímulo que o profissional tem de se aprimorar, de ir para um congresso, de trazer mais aprendizado. E não só isso, né? Se ele também é um médico de ensino, ele tem que transmitir alguma coisa que ele aprendeu. Então, se isso vai se perdendo, né, faz com que não tenha tanto intenção de crescer na profissão e culturalmente, cientificamente, eu digo. Eu acho que isso é importante. Aproveitando essa oportunidade, doutor Menegossi, a questão do médico se afastar tem muito também das situações de assédio sexual, denúncias que ocorrem constantemente, né? E por isso, às vezes, o médico acaba até se afastando dos pacientes. Essa questão do congresso que o senhor cita, a gente vê cada vez mais, essa é uma segunda pergunta também, já aproveitando, do congresso, cada vez mais você vê médicos mais experientes participando desses congressos, mais cabeças brancas, vamos dizer assim, sim, e menos jovens participando disso, o que gera uma preocupação. Além disso, da questão familiar, e essa é a terceira pergunta também, da questão familiar, esse apagão, pelo menos, só para citar uma especialidade, da pediatria, porque a pediatria, de certa forma, ela cria essa conexão familiar, não é? Qual que é a opinião do senhor com relação a esses 3 pontos citados? Eu tenho várias colocações. Do ponto de vista médico, é aquilo que eu disse, quer dizer, é o estímulo, vamos dizer assim, a intenção de cientificamente crescer. O mais jovem, ele tem que ter uma visão de futuro. Eu vou fazer tudo isso porque eu quero chegar a tal lugar. Quando não existe esse estímulo, e a ideia dele é manter consultas em consultório e, eventualmente, plantões, ele praticamente se estaciona, né? Não há, vamos dizer assim, um estímulo para que ele progrida em relação a isso. Desculpe se eu esqueci alguma coisa. Não, tranquilo. Com relação à questão do assédio sexual também, esse afastamento, sim, e a questão do apagão, por exemplo, da especialidade da pediatria. Exato. Esse vínculo familiar, né? Eu acho que se tornou muito fácil
alegar qualquer coisa contra o médico, né? Porque nós estamos numa situação, eu não conheço bem a parte de legislação, mas se uma pessoa chega, uma senhora, chega alguém, um delegado ou alguém, vamos dizer assim, dessa área, e queixa-se de assédio, é um problema para o médico, porque a primeira coisa que aparece é que houve o assédio. Depois, aquela história, não, descobriu-se que não era mais. O médico já foi prejudicado. Nesse momento em diante, eu me lembro de você falou de pediatria, eu me lembro de uma escola, há algum tempo atrás, acho que já faz um bom tempo, era uma escola que eram japoneses que tomavam conta. E estava tudo indo muito bem. Porém, houve uma denúncia de uma mãe que achou que o seu filho tinha sido molestado. Escola de base, né? Foi terrível. Acabou a escola e depois se descobriu que não tinha acontecido nada. Anos depois, né? Anos depois. Então, isso que colocou, sem dúvida, é preocupante. Eu digo a você que nós estamos numa situação interessante. O meu filho, que está fora, ele me falou, eu vim do Brasil, vim aqui, ele está nos Estados Unidos, para trabalhar. O que acontece? Os protocolos que eles seguem são totalmente diferentes, porque a grande preocupação do médico é, eventualmente, ele ser acionado judicialmente e sofrer um processo. Olha que coisa. Então, aqui, vamos dizer assim, eu acredito que o grande problema seja, vamos dizer assim, eventualmente a mentira trazer um prejuízo brutal para o profissional. Ele não sai mais disso. E nesse ponto que o Fernando toca, que o senhor traz com muita propriedade, por sinal, acaba ficando essa preocupação que o André e eu tivemos das dificuldades, dos desafios do ser médico. Ou, até colocando de uma outra forma a pergunta do André, muitas vezes a frieza com que você é tratado dentro de um consultório médico. Por que a frieza? Porque o médico muitas vezes está sentado do outro lado da sala, atrás de uma mesa, e você senta encostado quase que na parede, o médico faz as perguntas, você responde, não há... E o senhor é um médico experiente, o senhor sabe a importância disso. Não há o toque do médico, por exemplo, eu estou com uma dor de garganta, não há o toque do médico para saber se isso é uma infecção, se é uma inflamação, se é uma irritação simples. Quer dizer, traz uma dificuldade para o médico, traz uma dificuldade para o paciente muitas vezes de bem, que está precisando daquele atendimento, e se torna um atendimento até um pouco mais frio, né, doutor? A colocação é muito clara. O que acontece a gente pode chamar de acolhimento, quer dizer, quando o paciente chega, ele pode encontrar dois profissionais, um temeroso que qualquer atitude venha trazer problemas e outro que seria o mais afável, que tenta cumprimentar, muitas vezes a paciente conta histórias da família, problemas que ocorrem, etc. Então, são duas coisas diferentes. De certa forma, eu acho que o que está acontecendo é que esse acolhimento tornou-se retraído. Quer dizer, a pessoa passou a enxergar a preocupação de eventualmente ser mal interpretado. Dentro dessa questão que o Douglas falou, por exemplo, nós estamos no Outubro Rosa, não é? É a questão da conscientização das campanhas, dos exames clínicos para a detecção de câncer de mama. Existem duas situações, até aproveitaria o senhor aqui para explicar essa diferença, que existem duas situações. O exame de toque na mama, que o médico precisa fazer também para perceber se existe algum nódulo, e também a mamografia. E por vezes a gente percebe que nos consultórios o médico já faz a primeira consulta pedindo a mamografia e não faz mais esse toque. Eu acho que nós começamos um pouco além. O que está faltando... Era uma coisa que a gente fazia em consultório, é orientar as pacientes. Orientar no seguinte sentido: ao se banhar, está embaixo do chuveiro, toca as mamas com cuidado, fazendo uma palpação. Passa em frente ao espelho, levante os braços para ver se existe alguma retração que pode acontecer, se existe o câncer. Enfim, vamos dizer assim, fazer cuidados que façam com que a paciente se preocupe de início, ela mesma. Quando ela vai ao profissional, é interessante isso, depende muito da postura, eu vejo isso. Eu vivi uma situação interessante. A paciente foi ao consultório, nós fizemos a palpação da mama, eu fazia rotineiramente o toque, e eu tinha até um ultrassom no consultório que eu gostava muito de fazer exame dos ovários. E o que acontece?
Eu fui fazer a palpação das mamas, ela falou, doutor, que coisa interessante. O senhor palpou e não me senti nada. Mas eu fui antes a um dermatologista e ele ficou tão constrangido que eu também fiquei, porque ela se sentiu incomodada, está entendendo? Pela postura do profissional. Então, eu acho que depende muito da postura. Quer dizer, no momento em que você é um ginecologista, está fazendo isso, suas atitudes são normais. Não existe, vamos dizer assim, constrangimento. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, eu acho que isso é importante, quer dizer, a postura. Olha, eu queria agradecer demais essa conversa, a gente poderia estender muito mais, mas agradeço demais a presença aqui do Dr. José Carlos Menegossi, ginecologista, diretor da Nucleon, falando desse Dia do Médico, do Dia do Médico, que é comemorado no dia 18 de outubro, como é no sábado, trazendo aqui, já rendendo as homenagens também a todos os médicos, estendendo também esse abraço a quem cuida das pessoas, cuida da saúde preventiva, cuida da questão da cura. Então, em nome do Dr. Menegossi, homenageando todos os médicos e já agradecendo também a sua participação, viu, doutor? Obrigado por estar aqui, parabenizando mais uma vez por essa profissão tão bonita, essa dedicação tão grande às pessoas. Muito obrigado, viu, doutor, pela presença. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de revê-los, né, que eu já vi mais de uma vez aqui. E, vamos dizer assim, eu gostaria de deixar meu abraço para o Alexandre, que é uma pessoa de muito bom gosto no sentido das coisas que eu vejo que ele faz. Aliás, mandando um abraço para o senhor aqui também, viu? É? Já mandou um abraço para o senhor aqui também, nosso Alexandre Latuf, presidente da Cruzeiro FM. É isso mesmo. Agradeço de novo. Muito obrigado, doutor José Carlos Menegossi, nosso convidado na manhã desta sexta-feira do Jornal da Cruzeiro.